Bom dia, Isabelle. Vamos começar hoje logaritmos e eu vou chamar bastante a atenção de vocês, tá? Nós vamos ir com esse conteúdo devagar, para vocês não se perderem. Só vou pedir encarecidamente que não percam aula, porque se vocês perderem alguma aula aí no andar desta semana e das próximas que nós estaremos vendo logaritmos, vocês vão se perder na história. E aí depois vão ficar reclamando. Segundo a maioria dos alunos, o conteúdo de logaritmos é o conteúdo mais chato. Eu não acho. Eu gosto. Mas precisa saber as regrinhas, depois que pegar bem as regrinhas, fica uma barbada. Vamos lá. Por que estudar logaritmos? Por que a gente estuda logaritmos? Então, vamos lá. Na unidade anterior, nós estudamos como se resolve uma equação exponencial, tá? Desde que fosse possível nós levarmos para a igualdade de mesma base ou nós trabalhávamos com aquele artifício. Mas nós sempre conseguíamos resolver a equação. Como, por exemplo, tem essa equação aqui, ó. 3 elevado a x igual a 81. O que a gente fazia? Pegava o 81, nós decompunhamos ele lá, ó, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Aí nós colocávamos lá 3 na x igual a 3 na quarta, cortávamos as bases e dizíamos x igual a 4. Igualávamos os expoentes e estava resolvido. O valor de x estava ali. Só que existem algumas equações, tá? Que nós não temos como levar para a mesma base, não tem como usar artifício, que a gente só resolve elas através de logaritmos, tá? São potências, não são potências de mesma base, e o estudo do logaritmo vai nos ajudar a resolver aquelas equações. Então, vamos lá. Já deu para vocês entenderem que estudar logaritmo, na verdade, vai ser a função inversa da equação exponencial, da função exponencial. Ou seja, se eu tenho uma função exponencial, se eu tiver que achar a função inversa dela, é o logaritmo. Se eu tenho uma função logarítmica, também nós vamos estudar, tiver que achar a função exponencial, vai ser a sua função inversa, tá? Qual é a definição de logaritmo? Logaritmo de um número n, sendo n maior do que zero. Então, não temos logaritmo de número negativo. Cuidado, prestem atenção que eu estou dizendo a vocês. Não temos logaritmo de um número negativo. Existe menos o logaritmo de um número. Isto existe. Não existe logaritmo de número negativo. Tá? Então, logaritmo de um número n, sendo n maior do que zero, em relação à base A, a uma base qualquer, sendo esta base maior do que zero e diferente de 1. Não existe base no logaritmo escrita base 1. A base é sempre maior do que zero, ela não é negativa, e ela é diferente de 1. Tá? Então, logaritmo de um número n, sendo n maior do que zero, em relação à base A, sendo A maior do que zero e A diferente de 1, é o expoente x que se deve elevar à base A para se obter um número n. Então, vamos lá. Ó. Logaritmo de n
na base A, eu estou chamando de x. Ó, logaritmo de n na base A, estou chamando de x. Como é que a gente resolve isso aqui, ó? Eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês que muito vai nos ajudar, vai muito nos ajudar na resolução de logaritmos. Aqui está a forma logarítmica dele. Eu vou fazer o que a gente chama o giro, ó. Eu vou pegar esse logaritmo aqui, eu vou pegar essa base A, vou elevar a este expoente x e vou igualar n. É o que a gente diz. Vou fazer o giro, é o que eu fiz aqui, ó. Peguei a base A, elevei o expoente x e igualei a n. Eu transformei o logaritmo numa exponencial, numa forma exponencial. Para a resolução de muito exercício, vocês vão usar esse giro aqui. Vocês vão ver eu dizer assim, ó, faz o giro. Quando é que eu vou fazer esse giro? Quando do logaritmo eu conhecer desses três valores aqui, se eu conhecer dois desses três valores, eu transformo numa exponencial e resolvo. Esta condição de existência aqui, ó, é muito importante na resolução. Vocês vão ver lá nas equações logarítmicas que eu vou sempre analisar a condição de existência. Ah, e se eu não fizer isso, Zé? Se tu não fizeres, prestem atenção, se tu não fizeres a condição de existência, tu vais me dar a resposta errada. Tu vais obter resposta errada no exercício. Tá? Então, fica ligado, lembra condição de existência. E eu depois até posso postar lá no grupo para vocês, se vocês quiserem, uns slides dessa parte teórica aí para vocês, se quiserem imprimirem, colocarem lá no quarto de vocês, aonde vocês estiverem estudando, na frente, colar no caderno para vocês terem isso aí, tá ok? Depois, no final da aula, a gente combina. Vamos lá. Então, vamos partir para as consequências da definição dessa definição de logaritmos aqui. Então, vamos lá. Primeira consequência, observem aqui, ó. Olha o que eu disse para vocês. Quando eu tiver dois desses valores, eu consigo achar o terceiro, ó. Eu vou fazer o giro, olha lá, ó. 3 elevado a x, eu vou igualar a 1. 3 elevado a x, eu vou igualar a 1. Ora, quem é esse 1 aqui? Eu sei lá das exponenciais que qualquer número elevado a um expoente zero é sempre igual a 1. Então, esse 1 eu posso dizer que é qualquer base elevado a zero, ou seja, 3 na x é igual a 3 na zero, e eu vou cortar as minhas bases aqui, eu vou dizer que o meu x é zero. Meu x é zero. Agora, eu vou resolver esse aqui, ó. 2/5 elevado a x, eu vou igualar a 1. 2/5 elevado a x, eu vou igualar a 1. Ah, observem, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. 2/5 elevado a x vai ser 2/5 elevado a zero. Cortei as bases, cheguei no mesmo resultado. X igual a zero. Agora, observem aqui, ó. B elevado a x é igual a 1. B elevado a x é igual a 1. Ora, B elevado a x aqui é B na zero, porque esse 1 é B na zero. Posso cortar as bases, fiquei x igual a zero. Ora, o que nós conseguimos observar? O que tu te deste de conta aí?
que aqui deu zero, que aqui deu zero, que aqui deu zero. E observem um outro detalhe, vou chamar a atenção de vocês aqui em vermelho. Era logaritmo de 1, era logaritmo de 1, e aqui era logaritmo de 1. Então, cheguei numa definição, cheguei a uma conclusão. O logaritmo de 1, seja a base que for, é sempre igual a zero. É sempre igual a zero. Logaritmo de 1 em qualquer base é sempre zero. Isto aqui, vocês poderão gravar para vocês. Coloquem lá um asterisco no caderninho de vocês, lá, quando vocês tiverem lá escrito logaritmo de 1, vocês podem colocar, é zero. Ok? Primeira consequência da definição que nós achamos aqui, ó. Logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a zero. Vamos lá. Vamos agora para a segunda definição aqui, ó. Vamos descobrir qual é a segunda consequência da definição daqueles logaritmos. Então, já vou fazer a mesma coisa que eu vinha fazendo ali com vocês, ó. Vou mudar aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer o giro. 5 elevado a x é igual a 5. Transformei. 5 elevado a x é igual a 5. Transformei isso aqui numa exponencial. Meu expoente aqui é 1. Vou cortar as bases. X igual a 1. Estou aqui. X igual a 1. Aqui vou pegar 3 sétimos, que aqui está a minha base, ó. 3 sétimos elevado a x é igual a 3 sétimos. Então, eu tenho lá, ó, 3 sétimos elevado a x é igual a 3 sétimos. Isso aqui é 3 sétimos na 1. Cortei as bases, x é 1. Ah, já deu para vocês observarem que eu também vou achar aqui 1, ó. A elevado a x é igual a A na 1, mesma base, x é igual a 1. Que conclusão cheguei? Que conclusão eu cheguei? Que logaritmo, olhem aqui, ó, logaritmo da própria base, logaritmo de A na base A, ou seja, logaritmo da própria base é sempre igual a 1. Observem aqui, ó, 5 e 5. Aqui, 3 sétimos e aqui 3 sétimos. Aqui, ó, A e A. Se o logaritmo for igual à base, isso aqui é sempre igual a 1. Tá, gurizada? Sem dúvida, até aí, é outra propriedadezinha que eu preciso prestar atenção. Essa é outra que muito vai aparecer. E aí é que eu preciso saber essas regrinhas para começar a aplicar. Vamos lá. Terceira propriedade aqui, ó. Terceira consequência da definição. Vamos lá. O que nós temos aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, logaritmo de 3 elevado à quarta potência na base 3 igual a x. Se eu pegar esse 3 elevar a x, vou igualar isso aqui, ó. 3 elevado a x vai ser igual a 3 na quarta. O que eu vou fazer? Eu agora vou cortar as minhas bases, cortei as minhas bases, e vou igualar aqui, ó, x igual a 4. Está aqui o resultado. X igual a 4. Olha, vou fazer a mesma coisa agora aqui, ó. Vou chamar isso aqui de x.
A elevado a x vai ser igual a A na oitava. Então, ó, A elevado a x vai ser igual a A na oitava. Ah, Zé, em vez de eu chamar isso aqui de x, eu posso chamar isso aqui de y? Posso. Posso chamar de y. Como é que vai ficar aqui? A elevado a y vai ser igual a A na oitava. É a mesma coisa. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar as bases, a base A, e eu vou afirmar, ó, y é igual a 8. O que vocês observaram aqui? O que a gente consegue observar aqui? Que sempre que, olha aqui, ó, logaritmo da base na própria base, elevado a um expoente, ele é igual ao próprio expoente. Olhem aqui, ó. Logaritmo de 3 na base 3 está elevado à quarta potência. Olha aqui, ó. Ele deu o próprio expoente. Então, eu tenho ali, ó, logaritmo da base na própria base elevado a um expoente igual ao próprio expoente. Logaritmo da própria base elevado a um expoente é sempre igual ao próprio expoente. Lembrem-se bem desta propriedadezinha aqui, tá, gente? Lembrem dela. Ela muito aparece para vocês. Lembrem esta também. Tá? Alguma dúvida até aí? Vamos lá. Aqui nós temos mais duas propriedadezinhas, ou seja, olha aqui, ó. Quando eu tenho logaritmo de uma potência, o logaritmo está no expoente. E aqui, ó, aqui forem iguais, ou seja, a base for igual à base do logaritmo, o resultado disso aqui é 7. Eu não preciso nem calcular. Ah, vai dar 7? Vai dar 7. Vai dar o próprio logaritmo ali. Aqui, ó, tá? Se eu tiver, por exemplo, lá, 3 elevado ao logaritmo na base 3 de 8. Quanto é que vai ser isso aqui? Vai ser 8. Vai ser 8. Tá? Aqui, esta é a quarta propriedadezinha. Aqui nós estamos com a quinta consequência da definição, aqui, ó. Aqui nós temos, observem aqui agora, eu tenho logaritmo de A igual, logaritmo de A na base B, igual logaritmo de C na base B. Desde que as bases sejam iguais, se vocês vão observar que agora no início do nosso estudo nós vamos estar trabalhando com bases iguais, tá? Depois, mais adiante, nós vamos trabalhar com bases diferentes, aí nós vamos ter que usar um macetezinho para levar para a mesma base para trabalhar. Então, por enquanto, nós vamos resolvendo exercícios só com bases iguais. Ora, se eu sei que logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de C na base B, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que esse A é igual a esse C. Se os logaritmos aqui são iguais, eu vou afirmar que A é igual a C. Ou seja, sempre que eu tiver uma igualdade de logaritmos, principalmente nas equações, observe, isso aqui é uma equação logarítmica. Se eu tiver uma igualdade, eu tenho aqui logaritmo de x na base 5 é igual a logaritmo de 8 na base 5. Ora, se eu tenho uma igualdade, eu posso cortar os logaritmos, baseado nesta definição, e afirmar aqui que o x é 8. Aqui, o x é 8. Aqui, ó, aqui eu tenho logaritmo de x mais 6 igual a logaritmo de 42. A base é igual. Ah, não tem base escrita ali. Não. Daqui a pouquinho nós vamos ver quando não tem base escrita,
Na próxima aula, nós vamos ver como é que fica essa base. Eu, por enquanto, hoje vou só cortar os logaritmos e vou afirmar, ó, que x mais 6 é igual a 42, que x é igual a 42 menos 6, que x vai ser igual a 38. Não, 36. Estou errado aqui. 36. Aqui está o valor de x. Tá? Sempre que tiver igualdade de logaritmos, vocês podem cancelar os logaritmos baseado nesta quinta definição aqui dos logaritmos, tá? Vamos lá. Ó. Agora vamos calcular o valor de x através da definição daqueles logaritmos. Olha, o que eu disse para vocês? Sempre que eu tiver dois desses números, ou seja, aqui eu tenho a minha base, e aqui está o logaritmo, logaritmando de 2, o logaritmo de 2,5, aqui eu vou descobrir o x. Então, como é que eu vou descobrir o x? Eu vou fazer o que eu disse antes para vocês ali, o giro, ou seja, vou escrever 825 avos elevado a x, eu vou igualar a 2,5. Aí agora eu vou começar a pensar, como é que eu resolvo? Eu agora saí do logaritmo e eu tenho uma equação exponencial para resolver. Ora, olhem o que eu vou fazer aqui, ó. 8 sobre 125 elevado a x, eu vou transformar esse número decimal numa fração decimal. Isso aqui vai ficar 25 décimos, concordam comigo? 25 décimos. 2,5, 25 décimos. Aqui eu vou ficar com 8 elevado a 125 elevado a x, e aí eu vou dizer assim, ó, bom, mas eu posso simplificar essa fração aqui, ó. Eu posso dividir aqui por 5 e posso dividir aqui por 5. Simplificando esta fração, eu vou ficar com 5 meios. Agora, vamos lá. Eu tenho aqui 8, 125 avos, elevado a x, igual... Se eu inverter essa base aqui, eu vou ficar com 2 quintos elevado a menos 1. Aí vocês vão me dizer assim, Zé, por que tu inverteste essa base? Foi trabalhar lá com expoente negativo. Eu inverti essa base, gurizada, porque eu estou enxergando aqui, ó. Eu estou enxergando aqui que eu tenho uma propriedadezinha aqui, ó. Eu tenho, se eu decompor esse 8, isso aqui vai ser 2 na terceira. Se eu decompor o 125, vai ser 5 na terceira. Isto elevado a x vai ser igual a 2 quintos elevado a menos 1. Olha lá. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então, isso aqui, essa propriedadezinha aqui, eu posso escrevê-la, ó, eu posso escrevê-la, então, assim, ó. Olha aqui agora. 2 quintos elevado à terceira, que vai estar elevado a x, é igual a 2 quintos elevado a menos 1. Multiplicando aqui, eu tenho 2 quintos elevado a 3x
igual a 2/5 elevado a menos 1. Igualei as bases, cortei as bases, fiquei com 3x igual a menos 1, x igual a menos 1/3. Que conclusão eu cheguei, gurizada? Que o logaritmo de 2,5 na base 825avos, ele é menos 1/3. Está ali. Tá resolvido, gente? Tá entendido isso aí? Vamos para mais um outro exemplo aqui, ó. Vamos lá. Aqui nós temos logaritmo de x. Vou fazer em branco agora aqui, ó. Logaritmo de 8 raiz cúbica de 2 na base x igual a menos 2/3. Vou pegar o x, vou elevar a menos 2/3 e vou igualar isso aqui, ó. X elevado a menos 2/3 é igual a 8 raiz cúbica de 2. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Primeira coisa. Eu vou sair desse radical aqui, ó. Então, vou ficar com x elevado a menos 2/3 é igual a 8. Quem é 8? 8 é 2 na terceira. Vezes 2, como o meu expoente aqui é 1, 2 elevado a 1/3. Ah, da onde tu tirou isso? Lá daquelas regrinhas que eu passei para você lá no início de equações exponenciais. Então, gente, quem não pegou bem equações exponenciais, vai dar uma estudadinha lá, pega aquelas regrinhas, olha, dá uma olhada nas aulas, porque nós vamos precisar disso aqui. Vamos precisar de todo aquele conhecimento básico, e lá eu avisei para vocês, prestem bem atenção, aprendam bem exponenciais para poder usar aqui no logaritmo. A partir daqui agora, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho x elevado a menos 2/3 é igual a 2 na 3 mais 1/3. Produto de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então, vou ficar com x elevado a menos 2/3 igual a 2. Vou somar aqui, então vou ficar 3 por 1 dá 3, 3 vezes 3 vai me dar 9, mais 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1 vezes 1 dá 1. E eu aqui vou ficar com x elevado a menos 2/3 é igual a 2 na 10/3. Tem algum erro aí, porque eu tinha que ter encontrado 2/3 aqui, ou menos 2/3 aqui. Aonde é que está o erro aqui agora? Aonde está o erro? Vou deixar essa aqui para adiante para ver. Eu vou conferir da onde. Opa, era a última? Ah, eu vou conferir aquela ali, então, da onde eu corrigi, porque ela não está batendo. Vou parar de gravar aqui com vocês.